Fala pessoal, tudo bem? Bom, lembrando que amanhã, depois do jogo entre Flamengo e Botafogo, vai ter live Botafogo e Flamengo, porque eu mando do Alvinegro, né? O jogo vai ser às 5 horas da tarde no Engenhão. Às 8 da noite vai ter live pra gente repercutir tudo aqui no pós-jogo, como a gente já está acostumado a fazer e como você está acostumado a acompanhar, tá? A gente vai fazer uma reflexão agora sobre Lincoln, um jogador que vem causando uma série de problemas no Flamengo, sem ter tamanho literalmente para isso, né? Se recusar a treinar no Sub-20, bom, se o desejo é esse, se o Rogério Ceni não conta mais com ele, que ele treine, então, com o Sub-20, até porque o desempenho dele no campo fica muito aquém da expectativa criada em torno do jogador, que fez um bom jogo ali, é bem verdade, contra o Independiente Del Valle, um bom jogo contra o Júnior Barranquilla, foram dois bons jogos no universo de vários jogos em que ele teve oportunidade e não rendeu bem. Você discorda? Deixa aqui seu comentário, a gente fica livre para o debate aqui no canal, tá? Mas a informação aqui chegou, essa proposta, todo mundo tá careca de saber, do Paphos do Chipre, né? Proposta essa que foi até revelada pelo jornalista Vene Casagrande do canal Vene Casagrande do YouTube. E é uma proposta de 4 milhões de dólares por 75% dos direitos do jogador. Isso significa o quê? Cerca de 20 milhões de reais nos cofres do Flamengo, mais 25%, né, de uma venda futura. Ou seja, se o Lincoln é vendido por um clube maior da Europa por 100 milhões de euros, o Flamengo ganha 25 milhões de euros, tá? Então, esse dinheiro de 20 milhões, num primeiro momento, já serviria para sanar, né, o prejuízo causado pela eliminação precoce da Libertadores da América. O Flamengo contava com quase 20 milhões de reais no orçamento, ou seja, a chegada à semifinal da competição. E a eliminação para o Racing, evidentemente, é uma pedra no caminho. Então, 20 milhões entrando, isso já cobre esse prejuízo deixado e orçado, inclusive, previsto no orçamento, né, para a classificação para a semifinal da Libertadores da América. Ou seja, a venda do Lincoln para o tal do Paphos lá do Chipre cobriria isso. Mas o que é os Paphos? Que time é esse? Olha, é um time que está em 6º lugar no campeonato cipriota, sim, o gentílico é cipriota. É um clube que contratou 8 jogadores no período aí, desde agosto, vai no segundo semestre, foram 8 jogadores contratados, inclusive olhando para o mercado sul-americano, levando Marcelo Torres, atacante da equipe do Boca Juniors. Tá? Então, um time que está contratando bastante, inclusive. Só que existe uma possibilidade de contratação pelo Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev precisa de um centroavante. Quem está quebrando um galho por ali é o Verbic, que nem centroavante é. Tá? Ele é um meia que quebra um galho ali como centroavante, é um jogador sérvio que fez 3 gols em 10 jogos no campeonato ucraniano. Ele disputando 10 jogos, né? O time do Dinamo de Kiev já jogou 11. Então aí você já vê que o time está meio desesperado por um centroavante, né? A questão é, na próxima terça-feira a equipe joga a última partida da fase de grupos contra o Ferencváros da Hungria e o Dinamo de Kiev já está eliminado. Não vai seguir, não vai se classificar para as oitavas de final da Champions League, mas se assegurar a terceira colocação, isso virá com um empate em casa, em Kiev, a equipe vai para a Liga Europa, né? Então essa classificação da Liga Europa pode ajudar o Dinamo a ter um troco a mais e aí sim contratar o Lincoln, pagando mais? Não sei, mas para o Lincoln seria mais interessante, o staff dele avalia que seria mais interessante jogar no campeonato ucraniano, no Dinamo de Kiev, sim, uma equipe grande do futebol, não só do futebol ucraniano, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, era uma das 15 repúblicas socialistas que compunham a União Soviética, e o Dinamo de Kiev, durante muito tempo, reinou absoluto no futebol soviético, né? Inclusive, um dos maiores jogadores da história da União Soviética é o Oleg Blokhin, que jogou contra o Brasil em 82, jogador ucraniano, jogador que defendeu o Dinamo de Kiev, tá? Então a questão é essa, a proposta do Paphos já chegou ao Flamengo, essa tá lá, como você viu, o Vene trouxe essa informação. Em relação ao Dinamo de Kiev, a questão é aguardar essa classificação à Liga Europa para ver se o clube faz uma proposta. Proposta mesmo, só tem a do Paphos e essa proposta, claro, resultaria numa arrecadação nesse momento de 20 milhões de reais e repito aqui, por 75% dos direitos, ou seja, o Flamengo manteria 25% dos direitos do jogador, ele podia ser negociado ali para um clube maior da Europa. Não acho que seja um jogador para jogar num time de primeiro escalão no futebol europeu, como é o caso do Vinícius Júnior, né? O Renier, que foi para o Real Madrid e depois foi para o Borussia Dortmund, que também é um time do primeiro escalão do futebol europeu, aliás, classificado, né, já para as oitavas de final da UEFA Champions League. Eu não acredito que seja desse tamanho o Lincoln. Acho que todo mundo concorda aqui. Mas é um jogador que pode render esse lucro futuro ao Flamengo. O Flamengo precisa se virar
para pelo menos tentar atenuar os prejuízos causados pelas eliminações da Copa do Brasil, na Libertadores, e também tem o prejuízo da multa rescisória do Domenech Torrente na casa, a gente já informou aqui no canal para você, de 12 milhões de reais. Tá bom, pessoal? Neste sábado tem Flamengo e Botafogo, a gente vai trazer no sábado um vídeo pela manhã apresentando o jogo, como o Flamengo deve jogar, mas acho que pela primeira vez em muito tempo o técnico Rogério Ceni vai poder escalar um time que ele até considera ideal. Claro, não se sabe se vai ter o Gabigol, Pedro deve começar jogando essa partida, né? Mas amanhã a gente vai trazer mais informação sobre isso. Agora, na zaga, por exemplo, ele pode escalar o Rodrigo Caio, lembrando que a expulsão do Rodrigo Caio, muita gente tem perguntado isso, contra o Racing não vale, evidentemente, para o Campeonato Brasileiro, né? Vale para uma competição sul-americana só. Então, ele me parece que escalaria a zaga ali, acho que faz todo sentido isso, aliás, com o Natan e com o Rodrigo Caio. Natan este que foi liberado da seleção sub-20, né, para aquela chatice, né, de períodos de treinamento, aquela coisa que não faz sentido nenhum, a equipe treinada pelo André Jardine, que visa a disputa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no ano que vem, além da classificação para o Mundial Sub-20, né? Vai ter um pré-olímpico em fevereiro e o Brasil tenta a classificação para a disputa do Mundial Sub-20. O Brasil que há muito deixou de ser protagonista, melhor dizendo, em competições do Sub-20. Quando a gente fala de Flamengo e Botafogo até, a gente se lembra do Lincoln, né? Com aquele gol marcado no finalzinho do jogo, no jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, do segundo turno, também no Engenhão, vitória do Flamengo por 1-0, né? Eu diria a você que o Flamengo está num nível muito superior ao dos adversários, né? E o técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, não estará à beira do gramado. É o Botafogo desesperado, no buraco danado, numa draga danada, com apenas 20 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, brigando aí contra rebaixamento. Me parece que caminha para a Série B mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Isso seria um baque nas finanças do clube. Vasco e Botafogo não podem se dar ao luxo de cair para a segunda divisão, não só pelo aspecto esportivo, mas por um aspecto também financeiro. O Vasco, que já foi eliminado da Copa Sul-Americana, jogando contra o Defensa e Justiça, com o Ribamar perdendo 3 gols e dando uma furada inacreditável. A gente trouxe, inclusive, aqui informações no canal sobre isso. Eu participei da transmissão na Comebol TV, ao lado do Kaká Fernando. Diga aí nos comentários se você gostou da transmissão. É sempre bom ouvir, né? Crítica, seja elogio, crítica também, para a gente tentar melhorar. Beleza? Lembrando que eu estou na Comebol TV, no Band Esportes e nas transmissões do Campeonato Brasileiro para fora do Brasil, inclusive. Neste sábado vou transmitir para mais de 80 países, via Fanatis, o jogo entre Botafogo e Flamengo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela companhia. Ah, não se esqueça, hein? Tem live neste sábado às 8 horas da noite. Live pós-jogo de Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, tudo ao vivo para você com os comentários sobre essa partida. Um abração, até a próxima.